O Educação Democrática em Videocast traz hoje 2 diretores de escola da cidade de São Paulo e eu tenho muita felicidade de poder conversar com eles sobre gestão escolar e também sobre a situação da escola pública na atualidade. Eu estou aqui com os diretores Leonardo Manini. Obrigado, Leonardo. Professor e diretor da Escola Municipal Ibrahim Nobre, no Rio Pequeno, Zona Sul de São Paulo. E o professor Carlos Roberto Cardoso, também professor e diretor da Escola Municipal Caio Sérgio Pompeu de Toledo, que fica na cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Muito obrigado, professor. Eu queria primeiro trazer um assunto latente muito importante, que é o seguinte. A Prefeitura de São Paulo, em maio desse ano, tomou a decisão de afastar 25 diretores, gestores de escolas municipais de ensino fundamental, e vocês 2 estão entre esses diretores, né? A alegação, né, do oficial da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, é que essas escolas que vocês gerem, elas não estavam atingindo os objetivos, os objetivos mínimos ou os objetivos desejáveis nas avaliações escolares praticadas, as avaliações oficiais, né? Isso gerou realmente um movimento entre vocês, diretores, e um questionamento muito grande da comunidade docente sobre essa decisão da Prefeitura, né? Então, eu gostaria primeiro de ouvir um pouco, na visão de vocês, né, o que motivou essa decisão, né, e como vocês, diretores, estão enfrentando essa situação. Léo, se você quiser começar. Bom, eu acho que isso começou o ano passado, durante a campanha. A gente ainda está conjecturando o que aconteceu aí, né? Mas uma das minhas hipóteses, né, conversando com várias pessoas, é que uma das candidatas o ano passado à Prefeitura de São Paulo vai até uma das escolas e fala, essa escola é que tem o menor IDEB de São Paulo. Quando chega no final do ano, passa a Lei 18.221, que o prefeito estabelece lá junto com a Câmara, que poderia retirar das escolas o diretor mediante os resultados dos índices, né, das provas externas, o IDEB no caso seria. Mas até hoje a gente está tentando entender como se deu este processo. Porque eu estou numa escola que fez greve, né, que os professores são bem aguerridos, que eles estão todos os dias lá, mas que eles entendem que a greve faz parte de um processo também por aumento do salário. Lembrar que no Plano Nacional de Educação, uma das questões é equiparar o salário do professor aos de nível superior. Bem, então fizemos greve, pode ter sido um indício. O ano passado também eu tive um caso em que um menino recebeu um spray de pimenta de um GCM, passou nos 3 horários num canal de televisão famoso. A nossa região está para receber metrô, a gente não sabe se isso tem a ver com a especulação imobiliária. Agora, o que a gente sabe é que não é por conta do índice, porque há escolas piores. Eles atrelaram a questão do índice, um índice baixo, que o nosso índice não é grande mesmo, mas há vários condicionantes para que isso aconteça e a gente pode debater sobre isso. Mas há também outras questões aí no meio do caminho que a gente perdeu e a gente não sabe o que aconteceu, né? Eles retiraram a gente falando que estávamos há mais de 4 anos, né, Carlos, na escola. Como se isso fosse uma coisa ruim, como se isso fosse assim, olha, vocês estão há muito tempo na escola, não estão conseguindo prosseguir com a escola, fazer os índices subirem, então por isso que nós vamos retirar vocês. A palavra que surgiu a princípio foi reciclagem, não havia questão de curso, vamos retirar esses diretores para fazer uma reciclagem. E, a nosso ver, escutando outras pessoas falarem, é que nós iríamos ser retirados da escola mesmo e queriam interventores para a escola. Esse foi o primeiro plano, o primeiro projeto que parece que saiu. Com as falas de professores da USP em relação a quem ia dar esse curso, parece que essas empresas saltaram, foram embora e o caso ficou com a SME, que jogou no colo da DRE. SME é a Secretaria Municipal de Educação, a DRE é a Diretoria Regional de Educação. Nós somos quantas DREs? 13 DREs. Né? E aí essas DREs ficaram responsáveis por este curso, e eles também não sabiam o que fazer, porque não havia um plano. E a gente está nessa andança até hoje. Teve uma liminar, a liminar caiu e a gente regressou para o curso. Estamos fazendo 4 dias de curso, ou seja, estamos ficando na DRE 4 dias. Eles fizeram uma plataforma online no Google Classroom,
com algumas perguntas, com textos que a gente já trabalhou, que a gente já lê. Então, eu vou respondendo à medida que eu vou conseguindo, com as coisas que a gente já faz, com as coisas que estão no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, e outras coisas que a gente faz na escola, vou falando, a gente já faz aqui, faz ali, mas não me acrescenta muito pouco. Eu acho que talvez o Carlos consiga falar mais um pouco, né, Carlos? E até queria entender como essas escolas estão sendo administradas hoje, né, com a saída de vocês. Bom, ela continua administrada sobre a nossa responsabilidade, mas com as equipes que ali estão. E aí tem uma cisão, mas eu queria retomar um pouco o que o Léo falou, porque assim, a primeira coisa que precisa ser entendida, que o que está acontecendo é um projeto mercantil para se privatizar e para se ter acesso aos recursos da educação. A Prefeitura de São Paulo, esse ano, tem uma arrecadação recorde. Para a educação, ela tinha como previsão inicial algo previsto em quase 23 bi, mas poderia chegar para a projeção a 32. E aí eles cortaram, deram 2,16 de aumento, que um dos motivos da greve, cortaram o transporte para diversas atividades, então para a gente poder fazer atividades culturais e tudo mais, a gente teve reduziram o dinheiro repassado para as escolas, a participação em eventos da própria prefeitura. Tem o festival de música, foi cancelado. Né? Então, a razão primeira deles é uma questão de tentar pegar a rede para privatizar. E qual que é a primeira medida que se faz quando tem um projeto privatista? Tarso Genro tem um texto dele, eu acho que dos inícios dos anos 90, que ele fala, é o sucateamento. Naquela época estava com uma ação muito pesada sobre a saúde, é o sucateamento, porque você torna aquilo lá ruim, por falta de investimento, de condições, e depois você entrega para o outro, porque qualquer coisa é melhor. E essa máxima de o privado é melhor que o público, data de pelo menos antes do final da ditadura militar, que já vinha com esse discurso. O nosso afastamento, então, se dá por esse projeto, é um projeto mercantil, que nos Estados Unidos foi conhecido como Uncountable. Tem o livro da Diana Rivett, chamado Vida e Morte, Grande Sistema Escolar Americano, que ela foi a responsável pela implementação disso. E depois, ela participou do governo George Bush, W. Bush, e vai até Obama, ela foi responsável pela implementação, e depois ela faz o meia-culpa, uma análise. E aí não é uma pessoa de esquerda falando, né? É uma judia americana, e que ela vê que o que ela fez, o prejuízo que ela causou. Tem o caso clássico, provavelmente o Cláudio, quando esteve aqui, falou do Distrito 2, do Silverado, tudo mais. É essa a questão. Então, é uma questão mercadológica que eles querem fazer. Né? E aí se fere o princípio basilar da educação. A educação é a única profissão que o objeto de trabalho é sujeito a ser de vontade. Então, você não pode manipular como se manipula a mesa, ou como se manipula mesmo um paciente no hospital, que independente da vontade dele, tem como, inclusive, em cirurgias, você anestesia para poder... A educação não. É ele que se constitui sujeito, e se constitui sujeito, ele vai se desenvolvendo, aprendendo. O nosso afastamento tem N fatores que a gente foi levantando. O mais comum é o político, como o Léo trouxe. Eu sei muito bem porque o Caio Sérgio está afastado, o Ruth está afastado, o Cláudio está afastado, e outros que a gente tem mais contato próximo estão afastados. Mas os 25 a gente começou a fuçar agora conforme a gente foi se conhecendo, porque São Paulo é uma cidade muito vasta. E o Léo está num extremo, eu estou no outro. Então, a gente vai se conhecer agora. Então, primeira coisa, a questão política, dos embates que nós fazemos na militância contra a implementação da privatização da educação. Existe também uma linha ligada à especulação imobiliária, porque boa parte dessas escolas, as comunidades estão sofrendo ordem de despejo. Fora que não é difícil que algum dos próprios públicos que são dessas escolas tenha interesse para especulação imobiliária. Há de se lembrar que o prefeito tentou vender diversos equipamentos e espaços públicos para iniciativa privada, inclusive tombados. Né? Você tem a questão que quem indicou as escolas, na forma direta, foram os diretores regionais. Numa das três, né, que foi a de São Miguel, o diretor regional chegou a falar numa reunião que teve de início com isso, o próprio pessoal da região comenta, né? Para um dos diretores que estava lá na reunião, mas a sua escola eu tirei. Então, a gente sabe que a indicação, ela se deu por N questões. Em alguns casos, para forçar a aposentadoria.
E quando eles falam dos 25 diretores que tiveram as piores notas, outra coisa que a gente precisa destacar, essas avaliações não servem de nada a não ser para punir. O correto seria que nós, enquanto educadores, disséssemos não a isso. Como a Finlândia faz, como alguns países que veem o malefício que isso traz, faz. Né? E aí tem uma nota técnica da Repu, inclusive acho que um dos professores que ajudou a fazer foi o Fernando Cássio, né? E da Márcia Giacomini, se eu não me engano, que mostra a falácia disso. Porque eles criaram alternativas justificativas para poder pegar escolas específicas, porque você não consegue ter uma linha sobre isso. Né? E a falácia e a descarada do senhor prefeito, do senhor secretário, que são as 25 piores escolas, é uma mentira. Mas se fosse verdade, qual que é a nota da média do IDEB da cidade de São Paulo? É 5,8? Ferraz de Vasconcelos, que é a menor cidade da grande São Paulo e que tem uma arrecadação das mais pobres, a mais pobre também da grande São Paulo, o IDEB dela é maior nos anos iniciais e finais do que São Paulo. Então, seria um problema estrutural que não se assume. Sim. Então, você tem um problema muito sério nesse sentido. Você faz o quê? Você tira os diretores de uma falácia, de uma forma violenta. Colegas nossos, acho que o Moisés, teve mais uma, que foi assim, chamaram, porque a gente recebeu um comunicado numa quarta-feira, para uma reunião na quinta-feira de manhã, sem ninguém saber nada de supervisão, ninguém saber nada. Meia hora antes da gente entrar no caso de Guaianazes, não sei se foi assim, chamaram os supervisores responsáveis, passaram a informação que eles saem do caso de Guaianazes assim, completamente estruturados, pálidos. E a gente entra. Lá em Guaianazes, a gente está com uma organização bacana, porque o grupo de gestores está muito unido, a supervisão está muito próxima. Porque ela entende que é dever dela acompanhar as escolas e acompanhar esse projeto. E eles estão sendo queridos ser alijados. Em Guaianazes, para ter uma ideia, a supervisão recebeu um e-mail com 82 atribuições que eles têm que fazer antes de poder acompanhar a gente. Assim, uma opressão, viu? A gente entra, eram 4 escolas ali que seriam Olinda de Menezes, com o diretor o João, Saturnino Pereira, que é a Ruth, gigante, é isso, os dois são dois. Isso. Caio Sérgio e que a gente começa por segundinho, que é o João de Lima Paiva, no centro de Guaianazes, da Priscila. Falando ali, explicando, no meio da reunião, o diretor-geral, Fernando, recebe uma mensagem falando: Priscila, você não vai agora, você fica para uma segunda fase. Entende? E não sabia. Nós seríamos afastados, não sei se falaram para vocês, por um curso de 1.770 horas, dali de maio, final de maio, a dezembro, teria, eu acho que no máximo 1.080 horas semanais. Isso pegando todas as semanas. Como é que ia fazer um curso de 1.700 horas até o final do ano? Que de imediato, nós teríamos que ficar na DRE, não voltaria para a escola, e em SME, não foi apresentado nenhuma ementa dessa formação, desse curso, disso que eles falam, que até agora não tem, e é um improviso. E ficou. Saímos na quinta, na sexta-feira, muitas diretorias, como de Guaianazes, o pessoal se organizou e fez reuniões, pressionou isso. As comunidades se moveram, então tem um vídeo do Ibrahim, tem do CAI, de outros lugares, que as comunidades indignadas com isso, porque existem trabalhos ali, longevos, e que têm representatividade. Entre nós, as escolas têm reconhecimento, não só da comunidade, a que a gente pertence, que é o dever da gente ser parceiro, que eles entendam aquilo como deles, mas o Espaço de Bitita tem reconhecimento da Unesco. Campos Sales também, nacional. O Ibrahim, acho que tem Paulo Freire. Não tem Paulo Freire. Não. Porque a gente não perseguia essa questão, nem tanto da nota do IDEB, né? Porque a gente sabe qual a população que a gente atende, nem a questão de ficar indo atrás de prêmios, porque a gente trabalha muito. Né? Agora que a gente começou a se inscrever, mas a gente tem
duas reportagens da TV Cultura sobre boas práticas. Aliás, temos recebido denúncias de que a TV Cultura e outras emissoras, parece que a Globo também... A Globo no Campos Salles, a Cultura acho que com vocês e com o Bitica. Estão sendo cerceadas em fazer uma divulgação do nosso trabalho pedagógico, né, por conta de tudo que está acontecendo. Mas eu vou perguntar uma coisa que tem tudo a ver com o que vocês falaram. Vocês falaram de comunidade, vocês falaram que você acabou de dizer que você sabe onde é que vocês estão, né, onde as escolas de vocês estão. E você, professor, falou sobre esses índices, como eles estão sendo usados para punir os diretores, né? Como que vocês enxergam os índices oficiais de avaliação que geram o IDEB, que geram o IDESP? Vocês veem alguma valia nesses índices? Ou o problema está nos índices ou o problema está como os índices são lidos e utilizados? O problema está como se vê a educação. Essas avaliações externas e como elas são usadas, e elas são usadas segundo os interesses, porque elas são feitas para isso. Por isso que eu falei do livro da Dana Roivich, ela vai mostrar todo esse percurso, que cada lugar abre sua avaliação e cria mecanismos para falar que está bom sentar, e como isso caiu o índice de educação nos Estados Unidos. Piorou em 10 anos, assim, coisas horrendas. E como no primeiro momento, eles estão fazendo aqui também. Há uma segregação de escola, então nos Estados Unidos fica escolas de nativos e asiáticos, uma escola de latinos e população afro-americana. E você tem um degrau. Depois de 10 anos, esse degrau não existe mais. É porque isso aqui caiu, porque é só o treinamento. Então, assim, a falta de entendimento de educação. Como quem está lá está preocupado em gerar mais-valia, fazer que o nosso trabalho seja produtivo, nessa de gerar lucro, vamos colocar de uma maneira mais simples, essas avaliações fazem sentido porque está na lógica fabril de controle. Mas você não tem como mensurar. Se você for... Eu tenho certeza que eu vou falar agora. O Léo vai concordar comigo e vai ver os seus alunos ali. Se você for para dentro, para Caio Sérgio, e conversar com os alunos, você vai ficar encantado com a capacidade de articulação que eles têm. Alunos que cantam. A gente foi agora na abertura do congresso sindical nosso, do Cinesp, nossos alunos foram cantar. O Léo falou, a menina cantando em francês, perfeito. E ela buscou aquilo. A gente tem um projeto, como eu falei para você, a gente tem estúdio, tem tudo mais. Tanto que a escola também tem reconhecimento, a gente tem a salva de prata. E que não foi atrás, assim, porque muitas vezes você tem que escrever, no caso de prêmios, por reconhecimento por conta do trabalho de uma gestão democrática. Que a gente, em 2006, saiu no Jornal da Tarde, acho que em 2010 ou 12, na gestão escolar, sobre a questão da participação estudantil. Boas práticas em cima da sala de leitura, que um projeto, a feira. Aí também foi a Brasil. A Belém também está no circuito da USP, por conta de gestão democrática, dos alunos fazerem estágio, está ali. Então, tem tudo isso. Essas avaliações, elas são incapazes de medir isso. Por quê? Porque elas partem de um princípio de transmissão de conhecimento. Aquilo que Paulo Freire definiu como bancária, de depósito, é o princípio que eles têm. E aí eles estão entendendo de educação porque a senhora Maria Silvia, que veio do Paraná para implementar isso aqui, é a secretária executiva que se diz pedagógica, né? Ela veio para implementar isso. Ela, quando foi em Guaianazes, eu acho que outras vezes também, falou que o trabalho nosso seria de treinamento para os supervisores de Guaianazes. No dia que a gente estava lá a primeira vez, ela falou que as ciências educativas não têm importância, distorcendo até um conceito acadêmico dos outros saberes, que são os conhecimentos populares que você tem que... Mas você tem que trazer ciência em cima disso. Né? Então, arrasta aí. É isso aí, eu não consigo, pelos estudos que eu tenho, né, e os grupos que eu participo, estudo, ver nenhuma possibilidade disso ter qualquer intenção de pensar na qualidade da educação pelo conceito básico de que educação é uma construção humana. Então, vamos pensar em índice, eu vou fazer uma distorção aqui bem... Não seria com o IDEB, com o IDH. Desenvolvimento humano. Claro, claro. Então, quer dizer, essa é a questão. Tem dificuldades? Lógico. Os alunos, você vai lá conversar, tem certeza, desenvolve. Escreve. Travam. Mas espera aí. Eu estou fazendo mestrado na USP com o professor Januário, 12 anos participando do professor Vitor Paro.
Escrever é fácil? Não é. É muito difícil. E quando você não cria confiança para isso, quando isso só tem a lógica punitiva do fracasso, lembremos, o prefeito nomeou essas 25 comunidades as piores escolas. Ah, tem outra falácia que a gente esqueceu de falar, Léo, porque você colocou bem que eram 25 diretores que estariam há 4 anos sem se afastar. Um de nós, dos 25 iniciais, está há mais de 2 anos afastado por conta de uma licença médica por acidente de trabalho. E ele foi afastado. Quer dizer, mostra de forma clara. Não sei se você tem alguma coisa para falar, mas assim, tem pesquisadores sérios, o professor Ocimar é um deles, que pesquisam a avaliação. Mas eu tô na linha que não vê isso ter um nexo para você ver qualidade e tudo mais. Seria um norteador? Mas norteador do quê? Se eu trabalho com a produção do fracasso da criança para poder falar. Se eu tenho uma escola que tem um índice bom, eu recebo recursos para poder trabalhar. Se o dele está ruim, ele perde recursos. Como é que ele vai melhorar? É a lógica punitivista, não é educativa, então não tem como, na minha concepção. O IDEB serviu de uma forma classificatória. Né? Ele deveria servir para direcionar as políticas públicas. E uma das questões que eles dizem é assim, como que escolas que estão no mesmo território, né, que têm a mesma questão socioeconômica, estão com notas tão diferentes. Aí você vai ver como é que eles fazem a medição desse socioeconômico. É através dos questionários. O questionário pergunta para a criança, olha, ou para a família, né, quantas geladeiras tem em casa? Uma. Quanta televisão? Uma. E aí eles colocam todos dentro de uma média, como se todo mundo estivesse no mesmo quadrante. Eu tenho várias crianças que habitam casa de palafita. Né? A metade da escola recebe Bolsa Família. Para você receber Bolsa Família, você tem que ter menos de R$200 per capita. Então, vocês têm noção do que é isso, que isso impacta dentro da escola? O que o Carlos tenta a trazer é onde está a questão qualitativa. Na LDB, ela fala no artigo 27 que a gente tem que partir da onde os alunos estão. E é esse processo que a gente vai fazendo. Agora, eles querem de forma aligerada, agora marcaram uma atividade para o sábado, né, falando, vocês têm que ir de impor, vão dar um selo, fizeram várias manipulações aí para que a gente vá aos sábados. As crianças não vão à escola. Sabe, para fazer um simulado. Para as avaliações, que esse mês é um mês de avaliação. São quais avaliações esse mês? Nossa, são inúmeras. Só o segundo ano vão fazer 5 avaliações. 5 tipos diferentes de avaliação. Né? Tem uma semana, a primeira semana que vai ser agora, são 3 avaliações da Prova São Paulo. Na outra semana tem as 3 avaliações do Saresp. É muita. As crianças vão ser saturadas. Tem a provinha Brasil. Se o Abel Ferreira fosse professor aqui, brincar com uma questão do futebol, se ele reclama a quantidade de jogos por mês que os clubes têm aqui, ia ficar alucinado com essas provas que é intuito de punição. Claro. E são provas que tem muito texto, que desgastam o aluno. Né? É muito complicado. É interessante também dizer aqui que esse projeto ele parte do Estado. As escolas do Estado estão todas precarizadas. O governador também tirou os diretores, afastou os diretores. Na verdade, são diretores que são colocados, eles não são concursados por curso, também. Está retirando de forma arbitrária esses diretores, sem dar condições. Eu falei com um rapaz hoje que estava no banco, eu fui até o banco fazer um processo, e ele falou, olha, eu estou sem as minhas verbas, faz 2 anos que a escola está sem verba, que a gente não consegue movimentar uma escola. Como é que você processa uma escola do Estado, com vários alunos de ensino médio, sem verba? E é isso que eles recebem pouco ainda. Parceria. Aí eles trazem pessoas falando que, olha, é possível se você for o super-homem, se você buscar a parceria, como exemplos. Então é como se as escolas tivessem que agir de forma autônoma, no estado mínimo, sabe? E o nosso prefeito se juntou com essa mesma lógica. É que como a gente tem uma base mais sólida, a gente tem um trabalho construído em cima de projeto pedagógico, com os professores, com a comunidade, ele não conseguiu avançar de tal forma que nos esmagasse. Mas a gente está na resistência ainda. A gente vai lutar bastante, né, Carlos? Imagino. E tem que lutar porque é um legado que vocês estão defendendo ali, é uma história que vocês têm de um projeto político-pedagógico importante para cada uma das comunidades. Como o professor Cláudio veio aqui e falou, né? Assim como a sua escola tem 50% dos alunos que recebem Bolsa Família nas suas famílias,
no espaço de Bitita tem mais de 50% de imigrantes, né? Então, 40% não fala a língua portuguesa. Isso é uma como é que coisa, vai ser avaliado? Isso é uma coisa interessante. Prova, né? Eu falo, se no espaço de Bitita tem imigrantes, na minha escola tem imigrantes. Eu fiz o levantamento do 5º ano, do 1º ano ao 5º ano, tem 10 alunos que ficaram. Meu 9º ano já é quase outro 9º ano. As pessoas vão saindo de uma comunidade para outra por conta do aluguel, do valor, porque a gente está numa região do Butantã, que é uma região cara. Embora a gente tenha esses bolsões de pobreza, é uma região abastada. Mas em 1 metro quadrado ali, todo mundo está na mesma por eles. E o serviço, cara, o custo de vida do bairro se torna caro, né? Eu queria perguntar um negócio para vocês, para a gente falar um pouquinho de gestão escolar, né? Porque essa situação a gente vai acompanhar e vai torcer para que esse quadro se reverta, né? Que assim como vocês, os outros 23 também diretores que foram afastados, possam retomar os seus trabalhos nessas escolas municipais, né? A gente está agora num momento em que a educação voltou, de alguma maneira, às discussões dentro do Congresso Nacional, com a votação do Sistema Nacional de Educação, agora a discussão sobre um novo Plano Nacional de Educação. E eu recebi recentemente o professor Brás, aqui, que era do diretor da Campos Salles, que fez um trabalho bonito lá também, já está aposentado, mas continua ligado à comunidade. E eu perguntei para ele, professor, nós conversamos 15 anos atrás, e eu queria saber se desses 15 anos para cá, né, a escola pública tinha melhorado em algum aspecto, né? Porque o Brasil mudou um pouco, né, a curva demográfica, somos um país um pouquinho mais velho agora e vamos ficar um país de mais idosos do que jovens. As escolas públicas também tiveram uma trajetória nos últimos 15 anos. Eu queria perguntar para vocês, né? Vocês acham que houve uma mudança de qualidade das escolas públicas nesses últimos anos? A gente tem que fazer, acho que o destaque também, porque assim, teve uma melhora, se ampliaram a questão dos recursos, das possibilidades de intervenção, que agora estão querendo retirar isso, mas a gente teve também um fenômeno que alterou toda a realidade das escolas, como da vida no mundo, que foi a pandemia. Então, quer dizer, esses dados que eles pegam, que para mim não servem de nada, ainda tem a mácula de ser pós-pandemia, numa idade que você teve um sofrimento e um desmonte de todo o serviço ali. E lembremos que a gente estava sob a égide de um governo que era minimamente, para não falar fascista, muito complicado. Então, toda essa realidade foi administrada. A gente teve que reconstruir. Fora isso, a pandemia, o Brasil teve um decréscimo da qualidade de vida desde o golpe de 16. Na verdade, se a gente começou a olhar desde 2013, na jornada de junho, começa a ter ataques ao público e tudo mais, para poder se apropriar desse dinheiro, né, do Putin. Vai indo. O empobrecimento. O Brasil voltou para o mapa da fome. Isso tira dessas crianças as condições mínimas. Porque tem coisas interessantes assim. Quando o Léo fala dos alunos dele, eu vejo uma situação, às vezes, de maior miserabilidade do que os alunos da Caio Sérgio estão no extremo leste. Porém, como eles estão no Butantã, eles passam a ter acesso, por conta do entorno, a condições que os nossos alunos não têm. Vou dar um exemplo bem simples. Os pais dos seus alunos trabalham muito longe da residência? Informal ou formalmente? Eles trabalham longe, mas eu acho que não tão longe quanto os pais porque a distância é maior. Cidade Tiradentes tem 200 mil habitantes, para mais, 220 eu acho. Não chega a 3 mil postos de trabalho. Hoje a gente tem que... É um bairro dormitório, né? Sim, porque não tem, eles têm que sair. E não tem transporte, não tem fluidez de locomoção. É o bairro onde você demora mais para você transitar com transporte coletivo. Então, a situação de vulnerabilidade lá é muito grande. E isso porque uma família, que na verdade, estou falando da mãe, que hoje é o que resume a família, ela demora de 3, às vezes 4 horas para ir e voltar, mesmo para um trabalho que lá atrás fosse informal, que agora possa ser formal. Então ela está perdendo de 6 a 8 horas. Não conta com nenhum suporte para poder acompanhar seu filho. Numa sociedade que impõe o consumo como necessidade de ser alguém. Tem que ter tênis da marca, tem que ter... A gente também tem as qualidades da gente assim mais. Então, nessa situação, como é que a gente vai conseguir trabalhar e garantir condições para um desenvolvimento maior?
Aí começa as falácias. Olha, estende o período que eles ficam na escola, porque a escola é esse porto seguro. Aí eu tenho crianças, o Léo tem crianças, que precisam de aporte do sistema de saúde, ou da ciência social, CRAS, CAPES. Não tem. Demora meses para um atendimento. Eu tenho crianças em situação de violência que a gente não consegue aporte. Diferente da sua escola? Não. Isso não está sendo posto em conta e a gente tem que dar conta disso. Até porque existe também um equívoco, né? Porque quando fala em educação, e você trabalha mais, parece que se resume à escola, sendo que é um dever social. A gente foi passear na Bienal, qual que era o tema mesmo? Que a gente... Não sei, porque eu não cidade educadora. Educadora. Sim. Sendo que eles não veem isso. Então, essa condição que a gente tem de trabalho melhorou quando a gente pensa em algum aporte material? Melhorou. Mas é o suficiente? E pode ser olhado de forma igual as carências que tem para Caio Sérgio, para a cidade de Tiradentes, para do Léo? Tem uma música do Titãs que eu gosto muito, Miséria. Miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Então eles desconsideram as misérias, Sim. que são em qualquer canto, e as riquezas também. Sim. Porque a produção cultural da cidade de Tiradentes é muito grande. Tem algumas coisas que são muito fortes, mas isso é desprezível. E também olhar de uma maneira apartada, né? Como você Sim. acabou de dizer, a educação do resto da sociedade, né? Então, como que a gente vai avaliar se a educação pública melhorou sem avaliar o seu entorno, né? O que essas famílias de fato enfrentam nos seus dias, no seu dia a A dia. gente vem puxando a questão da rede de proteção. A rede de proteção é formada pelo Conselho Tutelar. Hoje, no território, e não deve ser diferente do CAI, a gente tem um conselho com 4 pessoas para atender um território gigantesco. Né? Quando deveriam ter mais 2 conselhos para atender essa região. Né? Com jurídico, com psicólogo, com assistência social. As verbas para assistência social é 2,2% do orçamento da União, do município. É muito pouco para dar conta de CCA, para dar conta de várias questões que estão aí. Os postos sem o atendimento de fono, psicólogo... Mas terceirizou não melhora? Com a terceirização. Só Porque o que essas. acontece? Terceiriza, essas pessoas elas tendem a ganhar mais no mercado de trabalho. Se abrir um consultório, elas não vão trabalhar para ganhar R$2.000, R$1.800. E aí a gente fica com um déficit. E aí a gente não consegue prosseguir. Se você pergunta para mim, melhorou a escola? Eu estudei em escola pública. Né? A escola da prefeitura, por conta das verbas, que ou foi também depois, após a pandemia, que começamos a receber mais verba. Porque até então, a gente que recebia, acho que era 3 verbas de 14 mil para cuidar de um prédio gigante, e a gente que pintava, a gente que punha para rebocar a parede, para dar conta dessa escola. O que melhorou, que eu vejo, pensando na educação? Hoje a gente tem um sistema de cotas nas universidades, houve ampliação das universidades, houve ampliação das ETECs. Né? Agora... é verdade, lá atrás. Mas houve um processo aí, né? E as escolas municipais, elas tendem a ser um pouco melhor por conta de receberem mais verbas, mas depende do conjunto ali que não é observado desses outros condicionantes, né, que estão ali nos cercando. E as escolas do estado estão péssimas, elas estão caindo aos pedaços, não tem funcionário, não tem professores. Os meus alunos regressam e eles chorando, falam, deixa, por que você não abre ensino médio aqui? Eu falei, não dá não. É corriqueiro, né? isso nas escolas. Não tem aula, eles ficam em ensino integral, em tempo integral, aí vários tempos sem aula, não tem coisas diferentes, não tem saída, eles ficam trancados dentro de um prédio. As itinerâncias lá. Mas aí tem uma coisa, Léo, que eu acho que precisa fazer um reparo, né? A rede municipal, ela não é só melhor porque ela tem mais recursos. Ela é melhor porque de 89 a 91, no governo Erundina, ela teve Paulo Freire. E de 89 a 93, ela teve Luiz Erundina na frente. Teve preocupação social. Né? Mas quando eu digo que é melhor, sim, assim, não, assim, pensando nos municípios, sim, mas assim, São Caetano, Santo André... Mas tem uma razão para isso. Não, sim, aqui e sim. outra, né? Como você... De novo, veja bem, ele está falando que antes eles tinham 3 repasses, ali a gente tinha 3 repasses, que agora melhorou a quantidade e deu uma diminuída. Eu, quando comecei a trabalhar na gestão de escola, que eu tenho 30 anos de gestão, não tinha repasse. E aí como é que era a festa junina, tudo mais. No caso do Estado, que eu trabalhei no Estado, você tinha 2 verbas da MPP, que era a despesa miúda, que vinha uma vez ou outra no ano, e uma outra para material de consumo, assim, que você tinha que fazer milagre. Então, ela vivia
dever do Estado, mas ela vivia do mutirão da comunidade. Depois, por isso que eu falei assim, melhor, passamos a receber o PDE, que depois virou PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto da Escola do Governo Federal, Federal. né? Quando veio o Fundef, não é nem Fundeb ainda. Depois o município começou a vir o PTRF, que começou a dar um fomento. Sabe o programa de tirar, esses programas sociais, de tirar das zonas de miserabilidade a população, a diferença que fez? É igual. Para quem está morrendo de fome, um pão velho é refeição. Um pão fresco com queijo é manjar dos deuses. Então, é isso que veio acontecendo. O que nós recebemos, e aí, quando você vai para a discussão, até está mantendo lá atrás, de custo aluno-qualidade, custo aluno-qualidade inicial, a gente não está nem perto disso, porque isso não é foco. Porque o foco é gerar lucros para as plataformas. O Estado, o dia que o rapaz, um diretor de uma escola que recebia a demanda, não era a demanda ali, foi, ele mostrou que tinha 20, o modelo de gestão que eles queriam, 28 plataformas para ele acompanhar. E ele conseguia fazer o que tinha, que ele tinha 12 parceiros, entre elas, os parceiros que tem entre elas a empresa Cirela. Não preciso falar mais nada, que construiu uma pista de atletismo. Mas não é prática da condição do Estado. Então, assim, melhorou, por um lado, mas a gente não conseguiu garantir. Qual que é a população analfabeta de produto? Tem gênero e tem etnia. São os meninos negros. Por quê? Genética ou econômico? Por que das 25 escolas, tidas como as piores, que é uma falácia, uma mentira deslavada, elas são periféricas? Ela falou dessa questão. Então, o que falta realmente é seriedade. É investimento não só em educação, né, Carlos? É investimento na vida das pessoas. Sim. Mas assim, ó, a gente tinha no governo Dilma uma expectativa de aumentar o PIB para 10% para a educação era 10%. através dos royalties do petróleo, né? Que foi tudo vendido. E se perdeu esses royalties e agora também nem sei como é que a gente vai conseguir fazer subir. Vai haver, na verdade, um corte, né? Agora, de saúde e educação. Com o IOF, com o vencimento da medida provisória, eles querem jogar o custo para a saúde e educação. Isso que certo, governadores de outros estados falando na educação recebem muito, eles têm raiva, porque o dinheiro da educação é atrelado. Né? Então, eles têm que ver mecanismos para conseguir tirar esse dinheiro de dentro da educação. Para ir para o mercado financeiro. E aí você entra com obras, você entra com terceirização de prédio, terceirização de pessoas, para conseguir abarcar esse dinheiro que está aí. Gestão. 4 terceirização escolas, de gestão. 4 EMFs dos novos céus, que estão entregues praticamente todos a Bacarelli, a gestão dessas 4 EMFs, elas são entregues também à OS. E essas 4 escolas não terão seus cargos ofertados para remoção. Só vai para lá quem entregar um currículo e conseguir se ajustar ali. Entendi. Né? E é onde está dinheiro. Esse é o efeito o SESI, né? O SESI pegou as matemáticas para trabalhar com o projeto de matemática ganhando dinheiro. Sim. Dos céus. O Prelon está cortando. Sim. Volto a falar. Um orçamento recorde. O Cláudio deve ter falado isso. O orçamento da educação da cidade de São Paulo, se for comparado com o Estado, ele está entre os 8 ou 10 maiores do Brasil. É muito grande. Eu estou falando, quer dizer, falando de Estado. Sim. Quer dizer, assim, uma município. Secretaria. O que a gente precisa pensar para melhorar a educação? Abrir mais concursos, diálogo com a universidade, fazer os professores ganhar mais para não trabalhar em 2 empregos, porque os professores trabalham em 2 empregos não porque eles querem ficar ricos, mas para dar conta de viver na cidade de São Paulo, né? E é muito desgastante. O professor acorda às 5h30 da manhã para estar na escola às 7 horas, aí ele vai, fica até meio-dia, no meio-dia ele vai para outra escola, às vezes faz GEIF, às vezes fica com esse buraco, começam a aula 1h30, agora vai começar antes, até por conta
de escolas que vão ter o ensino integral aí, obrigatório, e vai até 8h30, 9h da noite, fora de casa. São mães, maior parte. Mulheres. Que horas que eles vivem, né? Olha, eu fico indignado. Então, a gente não tem um projeto de nação, um projeto de educação, um projeto que fale, olha, a gente está mirando para lá, né, para toda a população caminhar. Não, eu costumo falar, Carlos, que se a gente conseguisse melhorar os índices, se fosse isso, né, a gente melhorasse tudo, não tem lugar para todo mundo lá em cima. Então, é falacioso isso. Eles fazem pequenas ilhas, né, para colocar de exemplo. Às vezes, essas ilhas são formadas por alunos de classe média baixa, e as escolas que estão na periferia são acusadas de não conseguirem progredir, de serem ruins, de ter gestores ruins, de ter professores ruins. Eu tenho uma equipe hoje dentro da minha escola que eu me orgulho de falar. Se você tivesse uma escola particular, eu falo que a gente está colocando aluno na NASA. Né? Uma referência aí de alguma coisa. Na China, nos foguetes, não sei. Né? Mas é assim, há várias questões ali que a gente tem que dar conta. É questão psicológica, é questão de assistência social, é questão afetiva. Né? E um professor que não foi preparado também para essa realidade. É muito baque a hora que você chega na escola pública e lida com vários outros fatores. Para conseguir, às vezes, acessar o ensino-aprendizado, você tem que dar uma volta inteira em volta do aluno, convencer ele, pegar na mão, ver o que está acontecendo, olhar no olho para criar vínculo, para conseguir andar. Senão você não consegue. E, Léo, boa parte desses professores, eles têm uma formação muito precarizada, que também foi verticalizada essa formação com os EADs. Eles não são culpados. O problema está no tipo de oferta que passa a ter. Então, que se despreza a ciência. Então, assim, tem essa debilidade. Vai se retirando do currículo. E tem um livro do professor Vitor Paro, professor artesão operário, que ele vai discutir especificidade. Porque um professor, para poder exercer a função dele, ele precisa, primeiro, gostar de pessoa. Segundo, entender de pessoa. No nosso caso específico, de crianças, entender do desenvolvimento humano disso. E precisa ter condições de consumir cultura para poder trabalhar com cultura. Porque educação, diferente do que Cortelas da vida por aí falam, não é escolarização da escola, educação dos pais. Não. É uma coisa só, não dá para você desmembrar isso. Esse discurso é bom para mercantilizar. Né? Porque as escolas das particulares não fazem o que a gente faz. Não faz. Porque, na verdade, fazem treinamento para crianças que têm condições. O Vera Cruz, o Rubão estava falando, professor da USP, que estava no Amazonas, fazendo uma viagem, daqui a pouco ele vê alunos do Santa Cruz estudando pinturas rupestres lá. O trabalho de campo deles é esse. E, às vezes, na Europa. Quer dizer, esse acesso que ele tem é o mesmo que não tem? Não. Agora, um aluno que sai da Tiradentes, entra na FEFELES em Geografia, é considerado o melhor aluno de graduação do ano passado, é pouca coisa? Do mesmo jeito que um aluno que até o 8º ano não era alfabetizado, que provavelmente com TDAH, alguma coisa que não tinha condições de ser diagnosticado, consegue se alfabetizar através da política, assim, porque educação é política, não é questão partidária, de entendimento disso, através de grêmio estudantil, de projetos e tudo mais, e que hoje está formado em pedagogia, mesmo na universidade privada, e está fazendo história, é pouca coisa? A quantidade de alunos, se você for ver, dos seus, que tem a autoridade e tem altura de andar de cabeça erguida por esse sentido, jeito de ser de direito, mesmo trabalhando em serviços nas Casas Bahia, porque o que ele teve acesso ali, porque é negado a ele por causa de cor, por causa de localidade, mas que ele olha nos teus olhos enquanto igual, qual a avaliação que vai avaliar isso? Isso é menor ou maior que colocar numa NASA? Então, a qualidade de trabalho, o trabalho que o Salles, você falou do Brás, gente, do Bitita. É que às vezes parece que é uma sentença, o aluno vai mal, né, ou não tira uma nota e que ele não vai conseguir nada na vida dele. É meritocracia. Né? E isso é falacioso. Eles vão andando, eles vão indo para o mundo. Eu tenho um aluno que se formado em economia, da época que eu dava aula nessa mesma escola, que está viajando. Alunos que tinham condições precárias e que andaram com as vidas. Eu fui aluno de escola pública, eu até o 5º ano só tinha vermelha.
Eu ia perguntar isso para vocês, né? Vocês foram alunos de escola pública e se tornaram professores de escola pública e depois diretores de escola pública, né? Muitas pesquisas mostram que o interesse pela carreira docente é cada vez menor, justamente por causa de tudo que a gente conversou até agora, né? Que apesar da importância, né, as condições de trabalho não atraem os jovens, né? E normalmente o professor de escola pública e o diretor de escola pública normalmente são oriundos da escola pública. Sim. Né? Como que vocês veem essa questão, né, do interesse pela carreira docente, né, e vocês que tiveram essa trajetória, que vieram da escola pública e hoje estão como gestores nessa escola? Eu vou começar pela escola pública, né? Eu sempre estudei escola pública, eu estudava na escola lá no Sacomã, perto do Campos Sales. Não existia, acho que era ainda o Campos Sales, do jeito que ele é hoje, né? Na época tinham poucas escolas ali na região. Era uma escola boa na época pra gente, mas quando eu vou observando era uma escola ruim, né? A gente, quando passa para o ensino médio, eles mandam a gente para o Ipiranga, onde a gente acessa escolas que tinham um vestibulim. Então, as escolas... Não peguei. A gente tinha acabado com o vestibulim bem nesse ano. Mas, olhando para a trajetória, o que eles fazem? Eles dividem, uma parte vai para uma escola X e a outra para Y. E eu acho que dentro desse X e Y, houve uma divisão também dos alunos. Né? Então, vamos mandar os alunos um pouquinho mais fortes para aquela escola ali e os alunos mais fracos para aquela. Como é que eu me tornei um aluno mais forte? Memorizando. Descobri que a prova era memorizar. Memorizava a coisa um dia antes e fazia a prova. Decorava a prova. Então, aí eu... Isso vale para qualquer escola, né? Para qualquer escola. As escolas hoje ainda são ruins. Elas são péssimas. Elas são lugares ruins para as crianças. Porque elas não são escolas. A escola tem que ser um lugar onde a criança quer ir, tem vontade de aprender, né? A gente vem lutando para isso na escola. Como que a gente luta isso na escola? Melhorando os espaços, criando a sala de leitura, fazendo ela ficar mais confortável, o LED, que é o laboratório de educação digital, tem cabine de podcast, tem a imprensa jovem, tem o Grêmio. Então a gente vai criando, tem o projeto da Horta, né, que é a poética do espaço, que eles vão para a parte externa, eles vão para as praças com o professor. Então a gente vai tentando abranger o máximo de linguagens possível. Estamos criando um ateliê de artes. Então, mas promovendo convivência também, né? A FLIM traz cultura, que a gente convida autores, artistas. Explica o que é a FLIM. A FLIM é a Feira Literária do Ibrahim. Ela começou quando eu era professor, eles iam jogar uns livros fora lá na biblioteca, antes os livros eram tudo tombado, né? Aí o diretor falou assim, vai jogar fora? A gente, não joga o livro fora. Aí tinha uma professora, a professora Yara, falou, vamos fazer uma flip, tipo flip. E aí foi da onde nasceu, pequenininho. Quando a gente regressa para a escola, porque eu saio da escola, fico 2 anos fora, quando a gente regressa, a gente retoma a festa. E aí a gente vai aumentando. Eu falo pro Newton, que é o coordenador de história da escola, meu sonho é viver em FLIM, né? Que a gente tem essa cultura e o aluno escreve sem perceber. Né? Uma das coisas interessantes de projetos que a gente faz hoje lá, que está inclusive no nosso Instagram, que é @mfbrainobre, é a maleta, como é que é? Receitas de família. Né? É lindo ver as crianças, o coordenador teve a ideia de eles gravarem a receita fazendo em casa, com os pais. Né? E eles escrevem a receita, eles fazem a receita, eles põem as medidas junto com a família. Então, tudo isso vai fazendo um processo de junção. Escola, comunidade, as crianças. Mas ele não faz xizinho no lugar certo na prova. Exatamente. Tem muitos alunos que nunca saíram, não foram até o metrô, nunca pegaram um ônibus. Vocês têm noção do que é isso? Né? É um enclausuramento que se faz com as populações. As comunidades, elas se fecham porque não pode... Isso. Nunca foram no Parque Vila Lobos. Aí é a escola que propicia isso. Nunca foram, não sabem nem onde é a Avenida Paulista. É né? do lado. Na televisão, né? É do lado. Eles não têm acesso. Quem propicia isso é a escola, é o gestor que está ali, né? Com um olhar educador. É isso. Léo, eu vou dizer mais, não é uma questão de propiciar. Ela autoriza que eles ocupem esse espaço, porque esse espaço é negado para eles. Porque se eles forem sozinhos, às vezes são colocados para fora. Sim. Como é na praça, que agora é um parque de Buenos Aires ali, que se você passa ali na Angélica e ali não vai do pedaço, o pessoal começa a te olhar torto. Não é aqui. Isso se você for branco. Se for negro, pode ter outra abordagem. Né? Então, você estava falando disso, né? Como eu sou mais velho que o Léo, eu sou oriundo do tempo da ditadura militar. Eu entrei na escola em 74.
Médici. Meus pais são professores, né? Então, eu pego a transição do período que começa a ter a ascensão das escolas privadas. Eu faço todo o meu ensino, que a época era primeiro grau, fiz a pré-escola, na escola pública em Ferraz de Vasconcelos. Né? Escola que terminava segregando por fileira e pela letra as classes. A sala que eu estudei sempre foram salas que eram repletas de filhos de professores como eu, porque as vagas também eram restritas e muitos alunos brilhantes às vezes tinham que deixar a escola, porque não tinham dinheiro para comprar o bolso, que era o uniforme obrigatório, para comprar o livro, senão você não entrava, para comprar o uniforme, né? Porque quando eu entro é calça azul, camisa branca, sapato vulca braça. Depois a calça passou a ser cinza chumbo. Depois o guarda-pó, que você podia comprar, mas você tinha que comprar o bolso, que era onde a escola arrecadava os recursos, porque não tinha nada. E assim, eu pego também nesse período, que é um período de expansão da escola, um empobrecimento cultural da carreira. Porque começa a espalhar, esse pessoal começa a ter que se formar, começa a abrir cursos por aí, e todos com processo seletivo, porque eu não peguei o curso de admissão, porque meu pai deu aula de curso de admissão. Eu cheguei com ele, eu criança, ele dá aula ali, porque era particular. Mas eu peguei o vestibulinho. Inclusive, no ensino médio, quando eu ingresso numa escola privada em Mogi, para poder ingressar, não era só fazer a matrícula. Você tinha que passar pelo crivo da avaliação também, porque senão você não era aceito. Você vê o tamanho da exceção que era. Só que naquele período, eu dei sorte nisso, as escolas privadas, elas não vinham com apostilamento ou falando de método. O que eles traziam para ser atrativo era o currículo dos professores. Muitos oriundos da universidade, alguns titulares de cadeira ou de cursinhos. Porque a preocupação daquele público era a formação dos filhos para o vestibular, do acesso. Então, todos aqueles que iam para essa escola tinham um sonho que eu tive, mesmo sendo 66, que era restrito, de ir para faculdade. Para mim era uma coisa, desde criança, normal, natural. Coisa que para os meus alunos, para o seu, não é. Mas para mim também não era. Sim, mas assim, eu estou falando assim, e os seus alunos estão do lado da USP. Uhum. Quando a gente levou os alunos lá, ela falou assim, nossa, que maravilhoso aqui, por quê? Mas pra gente não dá, porque é longe. Aí eu fui explicar do bandejão, do CRUSP, das outras possibilidades que tem, encantamento, mas para deslocar para cá, para conseguir. Porque tudo isso tem uma restrição de acesso. Então, assim, o problema é esse. A escola, do jeito que ela é montada hoje, ela é voltada para quem não precisa de escola. Também diz o Vitor Barão disso aí. Vitor, toda hora... O Bourdieu falava disso, sim, né? Que a escola é propedêutica. Né? Ela é feita por uma classe social alta. E para manter aquela classe. A classe média está ali vislumbrando e a classe trabalhadora está apartada de tudo. Uhum. Uma das coisas que melhorou é que a gente abrangiu essa classe trabalhadora. Só que a gente precisa também ter um olhar diferenciado para ela. Abrangeu, tipo, sim, abrindo a escola, então, né? Mas assim, ainda falta a questão da permanência. A gente deu acesso, mas a permanência ainda é um problema. Deu acesso? Se falam se um aluno direito subjetivo de estar lá. Sim. Se tem 10 dias é para cortar? 15, né? Mas é uma política ruim agora. Que é legal. Que tem uma política excludente dos alunos de inclusão, que ela se faz de duas voltas. Principalmente no Estado, que existe tudo para colocar para fora, na Prefeitura dificultando o acesso e fazendo que ele tenda a ficar mais em casa do que ele, porque isso vai cair as notas. Né? E pior, em uma estrutura de sala de aula, que é muito melhor que a do Estado, não colocou, mas ainda não necessária e suficiente para o atendimento de qualquer aluno, em especial esses alunos que denunciam as dificuldades e improbidade da escola. Né? Então, a gente tem isso aqui, muito claro. Sim. Precisa redução de número de alunos por sala, precisa de ajuda para as crianças com deficiência, né? E a ajuda a gente então, fala, a escola tem acessibilidade? Não tem acessibilidade. Né? Um professor a mais para ajudar, né?
os professores ganharem melhores salários, para que eles não tenham que se dividir em 2 empregos. Que eles possam fazer o trabalho dele bem feito. Exatamente. E como praticar uma gestão, né? O nome do nosso projeto é Educação Democrática, né? Como praticar, exemplo de vocês que têm projetos bonitos, né? Uma gestão democrática nessas condições, nas condições atuais, né? Então, a gente está falando do plano ideal, como deveria ser enxergado, como as avaliações deveriam ser utilizadas e pensadas. É uma coisa paradoxal na nossa cabeça, né? Porque assim, a escola é o único lugar onde há uma gestão democrática. Não são todas as escolas, claro que a gente sabe, mas a maior parte tem, em maior ou menor grau, uma questão... Porque é necessário. Sim, porque é necessário a gestão democrática. Só que as questões vindas de cima, elas são todas passadas e como ordem. Não há uma discussão. A questão de a gente ter que vir aos sábados fazer, ninguém perguntou pra gente, olha, o que vocês acham? Será que vai ser coerente? Você acha que não vai ser coerente? Você acha que vai dar resultado? Não, cumpra-se. Na escola a gente tem que fazer a gestão democrática. O que a gente faz? Falei, conselho de escola que vai decidir isso. Então a gente tenta fomentar as políticas do conselho de escola, o grêmio, né? O conselho de classe, que a gente também sempre tenta modificá-lo, assembleias estudantis, assembleia de classe, são todos elementos, dar notoriedade ao PPP, Projeto Político Pedagógico, ter um plano de gestão e falar para eles, essa é a meta, essa é a meta daqui, essa é a meta de lá, essa é a estratégia, mostrando para os pais, né? Tentando divulgar nas mídias. Então, são vários aspectos que a gente vai tentando costurar dentro do sistema para que a gestão democrática ande. Por exemplo, na minha escola, os coordenadores e a direção, que são os 2 assistentes, a gente fica tudo numa mesma sala. Né? Porque há uma diáspora, que eu falo que é muito ruim, uma divisão entre coordenação e direção das escolas. Isso precisava acabar. Isso é um processo. É um processo que está hierarquizado na cabeça das pessoas e é difícil você desestruturar isso. Sim. Mas isso precisa ter o quê? Formação continuada. Mas não é para mim. Né? Não é para eu e para o Carlos. É como rede, para a gente pensar enquanto rede e dialogar com as pessoas. Eles querem impor as coisas e as coisas impostas não dão certo. Você fala para a professora, dá isso daqui. Ela vai chegar na porta, vai fechar a porta dela, pode ser que ela dê mal ou menos, pode ser que ela nem passe pela coisa. Se que ela violente os alunos com calar, pode ser. Com porta fechada. Bacana, olha, quietinha, sala produtiva. Mas que as coisas não aconteçam, né? O ensino, aprendizado de fato, que as crianças carreguem isso com elas, que elas entendam o processo. Eu brinco com o seguinte, né, que falar de gestão democrática é uma área que eu pesquiso o protagonismo estudantil, a participação efetiva do aluno na gestão escolar, né? Esse é o meu foco meu objeto de pesquisa. É simples. Quando a gente fala da democracia grega, todo mundo fala como modelo, quem que participava dessa democracia? Quem eram os cidadãos? Né? É essa a questão. Então, assim, quando a gente fala de gestão democrática, a gente tem que, em primeiro lugar, entender quem são os sujeitos que ali têm direito de fala. E a gente exclui muito. Porque primeiro a gente exclui porque diz que não é capaz, até por causa da lógica bancária, é o estudante. Sendo que é para ele, e é ele que tem que se desenvolver através da prática. Para lá na frente, ele solidificar isso com a ciência, com o conhecimento mais elaborado. Né? Então, é essa a questão. Outra, tem uma música do Raul, Prelúdio, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, você precisa construir, para além da sua vaidade, e isso é um problema que a gente enfrenta até muito na gestão escolar, quando a gente faz o estudo da gestão, essa questão que ele colocou assim do eu, né? Sim. Deve ser verticalização. Não dá. Para você fazer educação, você não pode pensar nessa forma. Você não pode ter um organograma, você tem que ter um fluxograma. E a gente tem que ter a humildade de escutar o outro. Nós temos um dever, enquanto diretor, que é de dar estrutura, condições e ser o alicerce na segurança da legislação e do rigor da ciência. Não de forma tirana, porque eu posso exercer o poder e eu te tiro, eu te castigo, eu te puno. Porque é a lógica que impera nas escolas até hoje. Por conta disso. Eu tenho um projeto, eu brinco, eu falo pro pessoal na Caio Sérgio, para mim é muito claro como tem que ser a escola, o modelo que tem que ser. Mas nunca vai ser do jeito que eu quero. Porque para ser do jeito que eu quero, tem
uma questão que já faz ela ser totalmente diferente. Que ela tem que ser coletiva. Não é porque eu sou diretor que eu tenho poder de decisão maior ou menor. Eu tenho um dever maior. Eu tenho que motivar, eu tenho que fazer, não só meu aluno querer estar dentro da escola, mas meus professores. Porque eles são tão sofridos e tão violentados quanto eles, porque eles também são oriundos dali. Agora mesmo o Léo contando a história dele que veio da escola pública, que as gerações recentes terminam sendo isso. Felizmente vieram de escola pública, porque escola pública tem liberdade, tem possibilidade. Eles precisam acreditar no fazer. E precisam acreditar no outro, seu colega, porque não tem que ter competição enquanto área, tem que somar, porque conhecimento não é de uma área, outra. Isso sim é integralidade do conhecimento, não estender o tempo. E precisa acreditar que seu aluno é seu grande parceiro. Eu brinco, se há anos atrás, a máxima que se falava que a escola tem que abrir os portões para a comunidade entrar, já tardou a hora da escola abrir os portões para ocupar a comunidade. Porque se a escola não estiver dentro da comunidade, ela fere o seu dever. Você conhece o trabalho educativo de uma região através do desenvolvimento humano daquela região. Cidade Tiradentes não tem trabalho, não tem posto. Como é que eles se organizam para brigar por isso? O que as escolas fazem com os alunos? Eles entenderem que eles têm que ser subalternos e aceitarem as coisas, a cultura escrava? Ou que eles têm direito, eles têm que lutar por isso? Nós estamos vivendo uma era na prefeitura que isso tão normativa que a gente fala, e ele, que não é Ibrahim Nobre, né? Eles querem que passe por cima de leis maiores, inclusive da Constituição e do ECA. Então, se a gente não tem essa altivez de falar, é aqui, e numa lei antiga, na 8989, está lá na 178, que se tiver alguma decisão ilegal do superior, você tem o dever de denunciar. E a gente fazer isso. A gente não tem como fazer educação. Se meu aluno não tiver condições de me criticar, de me cobrar e perguntar para que aquilo e por que aquilo que não faz sentido, eu não consigo ser professor. Isso vocês conseguem viver dentro da escola de vocês? Esse diálogo, essa volta, vocês conseguem fazer com que o corpo docente também tenha essa visão? É um processo tudo, né? O ano passado recebemos do concurso, foram 17 professores, né? 15 professores e 2 novos que vieram de outras escolas. Então houve uma renovação dos professores. E aí a gente precisa restabelecer todo o diálogo. Mas eu vou dizer uma coisa, a gente fez a FLIM. A FLIM, ela estava fora do calendário. Os professores foi oferecido, a gente conseguiu pagar, né, que a gente fala que é GEX para eles virem trabalhar. 99% dos professores vieram. Eles vieram porque eles estão motivados. Está tendo congresso de um dos nossos sindicatos. Do maior agora. sindicato dos professores. Eu fico orgulhoso quando eu vejo lá meus ATS, meus professores reivindicando, falando, atuando, né, para tentar mudar. Então, eles têm um engajamento muito grande. Agora, é claro que isso vai sendo formado na construção que a gente vai fazendo ao longo da trajetória. Agora, eu observo que na maior parte dos lugares, talvez isso não aconteça, ou aconteça em menor grau. A Constituição Federal, ela fala em gestão democrática e é do ensino público só, né? Não é do ensino, né? Deveria ser gestão democrática do ensino, não só do público. Mas a gente, quando nós somos retirados desse local, como é que a gente vai executar essa gestão democrática? E olha que assim, eu sou contra o cargo de direção. A princípio, eu falo isso em todo lugar, a pessoa faz como? Eu acho que tinha que ter como o Paro fala, né? Uma gestão pedagógica ali. Sabe por quê? Porque a gente fica nos pequenos reinados. Então, se o Carlos tem uma visão democrática, se ele acha que tem que ter mais cultura, se ele acha que o IDEB não é desse jeito que tem que seguir, a escola vai de um jeito. Se o Carlos fala, não, penalidade, é assim desse jeito e acabou, não vai ter conselho, ou se tiver conselho, passo o que eu quero, eu sou presidente do conselho. Essa é uma das coisas que eu não sou presidente do meu conselho, né, sou membro nato. A escola não anda. Ou anda para cá ou anda muito para lá. Então, se essa coisa fosse mais dissolvida, né, juntava os coordenadores no mesmo olhar, no mesmo caminhar. Uma pessoa que está lá na DRE falou assim, olha, seria interessante a DRE Regional de Ensino, seria interessante, por exemplo, que dentro dos CELs tivessem faculdades para formar as pessoas
em licenciaturas para atuar na própria comunidade. Né? Não só de licenciatura, mas na área de saúde para formar médicos. Você vê agora o MST que conseguiu o campo de medicina. Isso. Agora, essa pergunta eu vou te responder de um jeito muito... Uma, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, estou há 24 anos. Você nunca pergunte para um pai, no meu caso eu tenho uma filha, se minha filha é bonita e perfeita. Porque por mais que eu seja rigoroso, a paixão é maior. Na escola que eu estou há 24 anos, assim como toda a minha carreira de 36 anos, né, o diálogo sempre existiu e nunca foi um atributo meu. Foi nosso. Então, assim, não é perfeita. Mas é uma construção, tem um monte né, de briga. Mas tem a coisa mais importante. Tem o sonho. E o sonho não enquanto fantasia, mas enquanto ideal. Então, isso está sendo um ponto de referência para a gente. E é o ponto que o Léo, pelo pouco que a gente conheceu agora, de conhecer a equipe, ele tem também. Eu sempre falo para o pessoal assim, todo mundo está aqui de passagem na Caio Sérgio, mas que o Caio Sérgio seja eterno em cada um de nós. Porque o sonho de realizar aquilo que moveu ser professor, o que não ser. E esse sonho, na grande parte das pessoas que ali estão, em especial dos alunos, ele é verdade. Por isso que o Léo falou uma coisa que é comum em muitas escolas, quando eles acabam, os últimos meses, esse período é o período do luto do 9º ano, que começa a ter um monte de problema, porque eles têm que romper com aquilo, mas depois eles voltam assim, por que não fica aqui? Ou voltam para votar quando ficam assim, nossa, olha aqui, por conta disso, porque assumindo humildemente o que nos é dever, porque a gente não tem mérito nisso, a gente tem dever, a gente pode falar que nas nossas unidades nós podemos sonhar e fazer educação. Agora, fazer educação tem muita coisa para correr, tem muita coisa, precisa produzir mais, precisa ter mais confiança, precisa achar que... Muita coisa. O trabalho da autoestima. Mas sem o sonho você não faz nada. Hoje eu fui ao cartório e encontrei duas irmãs. E eu moro num bairro, e um bairro expandido, e vou encontrando os alunos pelo lugar. E aí não tem um que fala, Léo, né? Que leva uma lembrança da escola. E o Léo tem uma questão que eu não tenho, porque eu moro em Suzano e trabalho na Tiradentes. Ele é da comunidade. Ele é do lugar. Sim. E é complicado isso para o diretor, porque porta de casa vira balcão de escola. Isso, não, às vezes já bateram lá em casa, às vezes batem, eu falo também. Aí eu te pergunto uma coisa assim. Você acha que ele tem paixão ou não por estar no Ibrahim? Pois é. Isso é pouca coisa? Claro que não. Olha o tamanho da violência. Essencial. Não, que a violência, posta. 11 dos 25, que são 24, na verdade, porque um está afastado. 23, porque aposentou, né? Então vamos por 10, ou estão em aposentadoria ou vão sair das escolas. Trabalhos construídos de anos. Né? Essas escolas são MFs difíceis, elas não são MFs fáceis. Quem vai chegar vai ter que começar tudo de novo, porque é um trabalho com as questões emocionais, com as questões afetivas, com as questões da comunidade. E a escola faz isso, ó. Mas não são só os desses 25, porque hoje tem uma... emoção, você vai ter uma debandada das MFs para as EMEIs. E você vai ter uma desestruturação, em boa parte das escolas, dos professores. O que eles estão pensando com isso? Porque talvez não tenha, a intenção deles é que não tenha para remoção os cargos que são modos, são aqueles professores que ficam sem aula, mas eles trabalham como apoio. Não só para substituição. Substituição é uma das atribuições que ele tem ali. Que esses cargos não participem da remoção. Então, se eu tenho 3 cargos de português, 3 de matemática, 2 de tal, eu tenho pelo menos mais um cargo para cada área para esse módulo. Isso eu vou tirar. Então, eu tiro por baixo 30% dos cargos. O que vai acontecer? Você vai centrar... E quem que vai ocupar esses cargos? Nada contra os contratados. Total contrariedade à precarização se dá pelos contratos. Professor, nessa condição, que a primeira coisa que eles escutam quando vão assinar um contrato, e que muitas vezes tem situações nebulosas de como é gerido esses contratos por aí, né?
você não pode fazer greve. Se o diretor não gostar de você, ele te tira da escola. Como é que essa pessoa chega na escola? Ganha menos, não pode fazer formação Não pode fora fazer, do turno. não pode, é muito precário. não pode fazer muito JEX. precário. Eu falei, não pode. Por que não pode fazer JEX? Ah, não, tudo bem, mas ele não pode fazer o PFA, que é um programa de suporte à alfabetização? Pode. E pera um pouquinho, tem que ser, vou usar um antigo que não tem mais, mas giz e lousa? Ou ele pode usar qualquer metodologia? Não, pode. Então eu posso ter um projeto, sim, de futsal, desde que ele se enquadre no processo formativo disso aqui. Eu posso ter um projeto de música? Sim, eu posso ter. Mas é muito ruim, né? Porque assim, são contratos de 2 anos. Aí acaba o contrato, sai todo mundo. Eu tive época em que sai todo mundo, aí contrata outras pessoas. É. A Mas Alessandra... é usado que tem não pessoas cria que às vezes vínculo, estão há 10 anos sem interrupção. É Sim. importante E tem a outros que não geração de conseguem vínculo. renovação. A geração de vínculo com a comunidade, né? Lógico, pertencimento. A Essa- Alessandra, do Céu Paraisópolis, ela tem 70% dos professores contratados. Né? Isso é muito ruim, torna a vida muito precária. Fora os AVS que ganham super pouco, a CVE que cuida das crianças com deficiência, né? Auxiliar da vida escolar, eles ganham Os uma ATS miséria. também, que Os o ATS não o tem pessoal plano de trabalha em parte, carreira, secretaria. que eles são essenciais dentro de uma escola. Isso fora a limpeza, É. que foi reduzido o tempo a 3 para escolas enormes. Então, precarizado demais. Uma exploração abissal, violenta, nojenta. Uma E vergonha. o pessoal de cozinha. Que a gente tem que convencer aquele pessoal também que, independente da forma pela qual eles estão vigilando, que eles estão ali, eles fazem parte de toda essa comunidade. Eles têm a cultura do escravismo de não poder entrar na casa grande. Sim. Você tem que Não falar, acostumar. não, vem cá. Lá, aí o Sérgio tem uma senhorinha, sei em todo lugar, que praticamente vive sozinha. E ela não se alimentava e tinha crise hipoglicêmica. O médico postou ela continuar sem ser maior. Que todo dia. E ela era, pensa, birrentinha assim, tudo mais, resmungava, então era difícil. Chegava lá, o pessoal chegava lá, você comeu? Não comeu? Ó, tem que comer, eu vou puxar aqui e tudo mais. E abraça, não sei o que. Porque eu brinco que Caio e Sérgio é a escola que tem mais abraço por metro quadrado. Essa mulher, a relação dela com as crianças é ótima. A relação com os tudo isso assim. Por quê? Porque se sente respeitado. Pessoa, condição básica para poder participar de uma democracia. Ser cidadão, ser pertencente àquilo. É, claro. Então, é isso que eu assim, tudo que o Léo fala dali, não dá para ver. Porque boa parte do que ele faz não está na sala dele e não está nos corredores da escola. Está no ideário que ele ajudou a desenvolver junto com essas crianças, achar que é possível. E que por conta dessa visão, que termina centralizando em um, porque você precisa ter o dono, boiada, o cargo de diretor coloca essa responsabilidade. E a gente passa a ser muitas vezes vivendo sem ter direito a isso. Quando você tira essa representatividade aqui, joga fora, como é que fica esse todo? O pessoal da minha escola tem autonomia para fazer, eles trabalham assim, tudo Sim, mais. sim. Mas estão sofrendo. Claro. O pessoal da equipe dele... É a referência. Não, é tudo tiete ali dele, ali, vão lá, a equipe vai lá, vai o pessoal da comunidade assim, não, estão ali junto, vai falar, vão junto ali, vivenciam aquilo. Tiraram. Não é que o Léo vai fazer falta, mas a forma que foi o jeito que tirou aquilo viola todo mundo. É um jeito súbito, Olha a dificuldade. Né? Aí todo o progresso que ele teve. Eu estou pegando o Léo como exemplo de todos. Sim. Né? Mas Qualquer até um dos porque 25. merece, porque é exemplo. Qualquer um dos Puxa 25. saco, eu é jogado fora. Aí você pega a escola, Alessandra. Todo ano muda? Porque é contratado? Todo ano ela tem que seduzir, convencer. Isso é um trabalho hercúleo, né? Aí- Gente, eu queria agradecer muito vocês, porque Deixa a eu gente... só falar uma coisa para Sim, terminar. claro. Eu conheci o Carlos, porque a gente pensa na questão formativa, né? Eu conheci o Carlos, a professora dele estava fazendo matéria de pós, a professora convidou a escola, fui com a professora, fui com o coordenador para falar lá. O Carlos estudando, né? Todo mundo com estudo, Você vê, para estar com no primeiro pós, ano. sabe? E assim, muito difícil. E aí eles falam pra gente assim, não, a escola tá ruim porque vocês não estudam, porque vocês não sabem de educação. Eu falei, não é possível isso, sabe? Então é muito, muito injusto, muito ingrato, e a gente espera voltar rapidamente para a escola e a gente vai continuar exercendo essa resistência
com resiliência, mas a gente sabe que a gente vai precisar de mais gente neste campo, porque as guerras para frente vão ser cada vez mais difíceis. E fica aqui o desafio público ao senhor Fernando Padula, em qualquer lugar, ao vivo e gravado, para poder ser divulgado, que ele venha debater com qualquer um de nós educação. É um belo desafio para ele. Porque até então ninguém vem, né? A gente não encontra diálogo. Desafio. Ele encontraria um corpo muito preparado, um corpo de diretores de escola muito preparado. Senhores, muito obrigado por vocês terem vindo, se deslocado, atendido esse nosso convite. Fica aqui nosso voto também para que vocês consigam retornar aos seus trabalhos. E o nosso programa Educação Democrática em Videocast fica por aqui e volta na próxima semana. Muito obrigado.